desse canal trouxe um tema impactante para sua consulta hoje. Como não errar na queixa principal do seu paciente em 2024? Você está no canal número 1, que significa o canal onde você aprende a metodologia exata das universidades da China, para que você possa diagnosticar qualquer enfermidade crônica, chegar à causa na primeira consulta e orientar o seu paciente com total segurança. Meu nome é Raquel e eu estou aqui depois de 2 décadas treinando com profissionais de saúde, terapeutas de qualquer área, essa metodologia, vim apresentá-la para você. Mas este é um dos vídeos mais importantes do canal. Por quê? É onde mais se erra. Queixa principal, você vai ver que, analisando errado essa pergunta, você compromete toda a avaliação e o paciente, na maior parte das vezes que você erra aí, ou o resultado é fraco, ou ele não volta desde a primeira consulta, ok? Então, esse tema foi escolhido por quê? Dúvidas do público que me segue, que são profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, terapeutas de todas as áreas, dúvidas sobre avaliação, sobre prática clínica, sobre como já revolucionar o consultório em 2024, tá bom? Se você não me segue ainda, @RaquelTerra, CMC, é o meu Instagram, e lá eu dou dicas pequenas para que você possa já incluir na sua prática. Para começar o conteúdo de hoje, eu quero te convidar para o evento online mais importante no mundo online e na língua portuguesa, quando o tema é medicina chinesa. O evento mais impactante, que vem aí transformando a vida dos terapeutas, que eu chamo de terapeutas de ouro. Será a Semana de Ouro da Medicina Chinesa, vai ocorrer de 22 a 28 de janeiro e a inscrição é bem simples. É só digitar diagnóstico de ouro, tudojuntinho.com.br, você vai para a página do meu evento, que é gratuito, 100% online, e lá você vai colocar o seu melhor e-mail, vai ser direcionado, entrar na conversa para você ir para o grupo VIP, e não saia desse grupo de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer. Por quê, Raquel? Porque lá você vai receber link da aula, dicas, orientações sobre cada aula, porque essa semana é para nunca mais você olhar para o seu paciente e atender da mesma forma. É já incluir essa metodologia, mesmo que você não conheça a medicina chinesa, ou mesmo que você já atenda há 30 anos. Já seja profissional, já seja acupunturista, com o conteúdo que eu vou te passar na Semana de Ouro, vai triplicar, vai multiplicar, vai ser assim um impacto fortíssimo no resultado com o seu paciente, tá bom? Antes de eu te explicar esse conteúdo tão nobre de hoje, eu vou pedir, comece dando like. Comece aí já tocando o sininho, vai receber conteúdo de valor sempre quando você toca esse sininho. E lá no finalzinho, fez sentido, leve esse vídeo à frente compartilhando, combinado? Vamos lá então. Vem aqui comigo. Eu vou te apresentar agora o impacto da avaliação de seu paciente quando você conhece a queixa principal. Quando você define e sabe exatamente iniciar o momento mais importante de toda a avaliação. Iniciar com a queixa. Primeiro, o que é definir a queixa principal e por que ela é tão importante? Você recebe um paciente no seu consultório e hoje em dia os sintomas são assim intensos, né? Você recebe uma pessoa e o paciente tem dor de cabeça, azia, insônia, tem aí dor lombar. O que tratar primeiro? Já aconteceu com você essa dúvida aí? Como começar? E aí, em geral, esses terapeutas que eu venho orientando há 2 décadas, o que dizem para mim? Raquel, eu tenho uma ansiedade em resolver. Então eu já realizo, por exemplo, se você trabalha com pressão em pontos, auriculoterapia ou acupuntura, se você já é profissional de medicina chinesa, trabalha com moxa, que é o aquecimento de pontos, você vai, realiza uma técnica para acalmar, outra técnica para dor, seleciona pontos tratando vários sintomas, sem separar o que mais incomoda. E se você não trabalha com a medicina chinesa, talvez se você possa ir na sua prática, estar tratando vários sintomas juntos também. E o paciente até alivia, só que você não elimina 100%, você não soluciona. Por quê?
para a medicina chinesa, aqui está um primeiro tesouro. O primeiro tesouro é de tudo que você sente, o que está mais incomodando. Por exemplo, aqui no ambulatório, vou trazer o primeiro quadro clínico e no final do vídeo eu trago o quadro mais impactante. Chegou uma paciente com dor cervical. Você começa, o estagiário começa a trabalhar aqui a dor cervical depois de uma avaliação. Tem o alívio da dor, o paciente sai. Mas quando ele volta, se você pode fechar a causa, você vê que a queixa não era dor. Como assim, Raquel? Quando o paciente, na mesma consulta ou no retorno da próxima semana, eu faço a pergunta que não foi feita. De tudo que você sente, o que mais te incomoda? Seja físico, mental, uma alteração, uma taquicardia, insônia, azia, depressão. Tem pacientes que vêm tratar dor, mas já tentaram, às vezes, o suicídio. A dor não é o mais importante. Faltou de tudo que você sente. O que é mais importante? Então, a definição significa isolar o sintoma mais importante. Eu vou te dar um exemplo aqui. É importante você isolar o sintoma porque você recebe no seu consultório uma paciente com dor. E eu não sei a sua área, mas você começa a tratar a dor. E até alivia. Só que se você não perguntar de forma correta, olha o erro gravíssimo que ocorre. Sua paciente estava com dor e quando você conhecer a metodologia da medicina chinesa um pouquinho mais, você vai ver que começa a tratar a dor e alivia, ela vai embora, mas você não fez a pergunta mais importante. De tudo que você sente, Cláudia, o que mais te incomoda? Seja digestivo, seja aí da parte cardiovascular, insônia, emoção, de tudo. Você tem algum sintoma no seu corpo, no seu dia a dia que esteja grave? Eu vim aqui tratar a dor, porque eu achei que a medicina chinesa só tratasse dor. Mas o mais grave para mim é que eu tenho uma incontinência urinária. Opa! Então, o sintoma principal não é a dor. E aí o paciente fala assim, eu achei que vocês só tratassem dor. Será que é comum alguém achar que nós, na medicina chinesa, só tratamos dor? Então, primeiro erro aqui. Eu não perguntei o que mais incomoda. Segundo, por que isso é importante? Porque se eu descubro o que mais incomoda a paciente, eu mudo o foco do tratamento. Você vai ver as 7 perguntas sobre incontinência urinária. O que mais incomoda, imagina no seu consultório, você recebe uma paciente com incontinência urinária, você vai ver que a medicina chinesa trata e ela nem sabia que você podia tratar. Achou que você só fosse ficar na dor. Mais um pouquinho, qual o benefício de você encontrar a queixa principal? Se eu pergunto de todos os sintomas que você tem, o que mais te incomoda, significa que eu vou tratar o que a paciente nem sabia que era possível. Outro benefício, eu vou tratar todos os sintomas. Por quê? Porque a medicina chinesa correlaciona os sintomas. Eu não vou tratar só a incontinência urinária. Eu vou tratar o cansaço, a apatia, a alteração da evacuação, a dor em outro local, pode ser que ela tenha dor lombar. Todos esses sintomas você consegue pegar com a medicina chinesa, Raquel? Claro, esse é o benefício. Se você isola a dor, você consegue saber naquele momento aonde a circulação está falhando. Vou te apresentar aqui, ó, esse bonequinho. Se a paciente chega com dor cervical, mas tudo que incomoda, o que é mais grave é a incontinência urinária, existe a deficiência de um órgão, que eu vou te apresentar no final do vídeo. Se eu tratar esse órgão com as mãos, com a dietética ou com calor nos pontos, a paciente melhora a incontinência urinária e, em sequência, a dor cervical também. Eu vou te mostrar como. Sem receitinha rápida, com método, tá bom? Raquel, eu entendi. Você isolou, tem que ser o que mais incomoda. E depois? Com você agora, as 7 perguntas da queixa principal. Eu vou mostrar que nessa ordem é obrigatória, de acordo com as universidades da China. Seguindo a ordem, você vai aprender não para dor, para incontinência, para pânico, visão embaçada, queda de cabelo, qualquer outro sintoma. Tá bom?
Então vamos lá, agora as 7 perguntas da queixa principal obrigatória. Primeira pergunta. Isolou, então assim, às vezes eu já observei aqui alunos que fazem pós-graduação e aprenderam uma ficha de anamnese resumida, porque a medicina chinesa tem 60 anos apenas, cerca de 60 anos no Brasil. E é uma medicina de 4.000 anos. Então, o que acontece com um grupo enorme que já fez pós-graduação? Volta, aprende mais a fisiologia e faz as perguntas corretas. Então, eu desejo do fundo do meu coração. Eu já sentei nessa cadeira de avaliar errado e sofri, porque fiquei de 1999 a 2001 vendo os pacientes sumirem, indo embora e não voltando. Quando eu aprendi essa ordem, eu vi que é a parte mais importante da avaliação e todo diagnóstico é apenas depois dessa ordem, tá bom? Sendo que, para que você utilize essas perguntas, é fundamental que você conheça a fisiologia. Caso contrário, você não vai conseguir interpretá-las de forma correta. A primeira pergunta da queixa principal é: quando iniciou a queixa principal? E você vai ver agora que, errando a definição da queixa, você erra toda a avaliação da paciente. E eu vou voltar no quadro que eu te prometi apresentar no finalzinho desse vídeo e vou seguir em sequência, tá bom? A paciente chegou com um quadro de dor. E ela veio tratar no ambulatório em 2001, foi atendida. Quando ela estava saindo do ambulatório, eu vi uma moça muito pálida, fraca, com olhar apático e debilitada. Para o final de uma consulta, onde o paciente já se sente um pouco melhor, foi estranho. E eu perguntei: como é que você está? Ela: tudo bem. Você foi bem atendida? Ela falou: fui, estou melhor da dor. Mas eu vi, você vai aprender na Semana de Ouro esse método, hein? Muita atenção. Pela fisionomia dela, pela expressão, pela fala, que a queixa principal não era dor. Eu vi uma mulher arrasada, fraca, deprimida. E aí eu fiz a pergunta certa. E nesse momento, o jogo virou. Eu voltei para ela e falei assim: de tudo que você sente atualmente, seja físico, emocional, digestivo, não importa. Como está a sua vida hoje? O que mais te incomoda? E ela falou: uma amiga me indicou o consultório aqui para tratar a dor. Mas o que mais me incomoda é a depressão. Eu pedi para ela voltar para a sala, fiz a avaliação correta. Vou mostrar para você agora as 7 perguntas que eu fiz para ela. Essa moça levantou a saia para mim, uma saia longa. Eu lembro como se fosse hoje, uma saia cinza, e ela tinha a perna toda marcada, porque ela se cortava. Uma depressão tão forte que ela sangrava para aliviar o estado emocional. Tratei essa paciente durante um período e eu vou mostrar como foi a avaliação inicial. Vamos lá. Quando iniciou, eu voltei. Na semana seguinte, eu comecei a atendê-la e perguntei sobre a depressão. Quando começou a sua depressão? E não mais a dor, tá? Então isso é gravíssimo, hein? Aí ela falou assim: a minha depressão começou há 5 anos atrás. Ela tinha, na época, 22 anos e a depressão começou com 17 anos. Então, segunda pergunta importante é se ela associa, ela botou aqui, 5 anos. Pergunta número 2, associa algum fato? E ela falou assim: Raquel, nesse ano que minha depressão começou, eu já morava fora do Brasil. Eu morei na Inglaterra e fui fazer um curso. Mas essa depressão foi bem leve no começo, eu tinha 17 anos. Muito leve, ela se intensificou a partir dos 18 anos. Então, ela começou a morar na Inglaterra e ela fazia um curso. Opa, aqui já acendeu o sinal. Terceira pergunta: qual é a intensidade de 0 a 10? Qual é a intensidade da queixa principal? Ela falou 9. Então, eu estou num estado muito grave de depressão. Essa é a terceira pergunta. E se eu não tenho essa sequência na ordem, muda completamente a avaliação, tá bom? Então, agora, vamos para a quarta pergunta,
que é a característica da depressão. Característica do sintoma, né? Que é a queixa principal. Ela falou assim, eu sinto um aperto no peito, aí você tem que deixar o paciente falar. Eu sinto um vazio, aperto no peito, eu tenho vontade de morrer, eu não tenho vontade de fazer nada, era uma depressão grave, eu tenho vontade só de ficar na cama, ela era muito pálida, muito geladinha, então ela tinha uma fraqueza muito grande. Por isso a importância da consulta presencial. Então, característica, fraqueza, apatia, indiferença. Quinta pergunta, muito importante. Qual a frequência da sensação? Quinta, a frequência dessa apatia. É mais de manhã, é mais à tarde, é mais à noite? Tem algum momento do dia que você fica mais debilitada? Raquel, para que essa pergunta? Para que você analise a circulação da paciente. Seguindo a metodologia das universidades da China, quem piora de manhã tem frio interno, o metabolismo é lento, a pulsação é mais baixa, são pessoas com menos vigor, menos coragem, menos capacidade de enfrentar os problemas. O que piora? De manhã. Pessoas que pioram à noite são aceleradas, têm mais calor, são mais inquietas. O que aconteceu com a paciente? Vou deixar aqui o nome dela hipotético de Ana. A Ana piorava sempre pela manhã, porque ela tinha frio interno e metabolismo lento, não tinha fome, não tinha sede. Então, pior sempre pela manhã. Sexta e sétima pergunta obrigatória. O que piora e o que melhora a queixa principal? É muito importante saber o que, vou botar aqui, ó, P e M. O que piora e o que melhora a depressão. O que melhora a paciente? E ela me disse, Raquel, eu melhoro mais à tarde, à tardinha, quando eu consigo sair, quando eu consigo falar com algum amigo, quando eu circulo dentro de casa, deitada, eu sempre pioro. Significa que ela tem uma estagnação. É uma paciente com dificuldade para se abrir. Nessa pergunta, você já vê aqui, ó, que ela tem um metabolismo lento, tem imunidade baixa, e quando ela circula, alivia, porque está ligada à emoção. Circulação das emoções está ligada ao fígado, e quando ela consegue se abrir, ela se sente melhor. Só que a última pergunta ajudou demais a fechar por onde tudo começou, que são os sintomas que acompanham o sintoma principal. Quais os sintomas que acompanham a depressão? E ela disse assim, ó, de manhã é quando eu me sinto pior. Quando eu como, eu enjoo, eu fico um pouco tonta, eu tenho azia, olha os sintomas aí mostrando a circulação interna. Quando eu tenho algum aborrecimento, eu pioro. Então eu falei, o que melhora e ela piora com aborrecimento. Quando ela tem aí algum desafio, porque é muito fechada, muito tímida, quando ela está exposta a algum desafio, ela não consegue se relacionar bem, porque toda emoção para a medicina chinesa está mais ligada à circulação do órgão fígado. Então, sintoma de tontura, pele seca, visão embaçada, enjoo e falta de apetite mostram que essa paciente tem uma estagnação, bloqueio da circulação do fígado, afetando a parte digestiva. Por isso, ela tem aí uma sequência, uma ordem desse adoecimento. Eu perguntei, nesses 5 anos vem agravando? Sim. Nesses 5 anos você vai ficando cada vez mais fechada, com menos apetite de manhã e a tontura piorou? Ela falou, Raquel, nos últimos 2 anos eu não tenho vontade nem de sair de casa. Ela chegou ao Brasil para ficar um tempo com a mãe e logo depois ela conheceu a medicina chinesa. Esse foi um dos casos que mais impactou a minha vida como profissional. Eu atendi essa paciente quando eu estava grávida. A minha filha tem 18 anos. Foi a única paciente que eu atendi até o momento da Gabriela nascer. Eu amamentei 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Ela começou a ir à minha casa para ser atendida. Hoje, ela trabalha, ela casou, é uma moça feliz e não tem nenhuma enfermidade crônica. É muito emocionante falar dessa paciente para mim, porque se eu não tivesse essa ordem, eu não teria conseguido atendê-la. Ela teria ido embora naquele dia. Era uma manhã
janeiro, estava muito calor. Eu lembro do primeiro dia que ela foi ao ambulatório, ela ia embora sendo tratada como dor cervical de queixa principal. Um erro gravíssimo. O que aconteceu comigo naquele ambulatório aconteceu com milhares de pessoas durante esses 23 anos. Tratar dor, quando na verdade a queixa principal era outra. Será que aconteceu com você já? Atender uma paciente com uma queixa por não saber as outras, por não saber essa ordem vai ser apresentada para você na íntegra, junto com toda a metodologia, com várias outras perguntas, no evento mais nobre e mais importante da língua portuguesa, que eu tenho a honra de fazer parte dele, dirigindo, apresentando aulas, que é a Semana de Ouro. O local onde eu não admito erro de tradução, resumo, nem o corte do que é mais nobre, que é a metodologia da medicina chinesa. Eu convido você a conhecer essa ordem junto com as outras perguntas, com outros quadros clínicos. Eu quero saber agora se fez sentido para você. Você segue essa ordem de 7 perguntas na sua prática? Sim ou não? Sabia que é obrigatório? Eu vou fechar esse vídeo falando se fosse dor. Olha que interessante. Raquel, mas a avaliação é só conhecer as 7 perguntas? Isso é só o comecinho. Na Semana de Ouro você vai ver micção, suor, humor, sede. Você vai saber interrogar sobre todo o organismo. Vou fechar com esse exemplo porque hoje, de 10 pessoas, 8 têm ou terão dor na coluna, de acordo com a USP. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os níveis de dor na coluna, dor de cabeça, vão disparar nos próximos anos. Então acompanhe aqui comigo. Se fosse dor, quando começou a dor? Há 1 ano. Qual o local da dor? Se for dor de cabeça, o paciente tem que apontar. Dor aqui na testa está ligada a canal de estômago e baço, está ligada a digestão. Então, dor aonde? Depois vem a intensidade da dor de 0 a 10. Marca a intensidade, marque o local, aí você vai igualzinho. Associa algum fato, marcou a intensidade, característica da dor, queima, lateja, enfacada, qual a característica? É mais de manhã, é mais à noite? O que piora, o que melhora, sintomas que acompanham sempre em 100% dos quadros clínicos. Prometa para mim, aqui abaixo agora, prometa que nunca mais na sua avaliação, se você já conhece um pouquinho da medicina chinesa, você vai deixar de fazer essas 7 perguntas. E se você não conhece nada de medicina chinesa, você pode passar a conhecer. Depois da Semana de Ouro, esse evento online e gratuito, você vai na sua prática clínica já aplicar como interrogar, como palpar partes do corpo para identificar a doença, que alimentos mudar, tudo para você, de forma gratuita. Porque o meu compromisso é cumprir o chamado que eu recebi do Criador aqui no meu coração e trazer o melhor da medicina chinesa para o Brasil. Deus te abençoe, juntos somos mais fortes. Espero você no dia 22 de janeiro.